Muito boa tarde, meus caros alunos do Travessia. Hoje nós estamos aqui em um loteamento da minha cidade, né, para abrirmos nossa aula de hoje, nossa aula de Geografia, número 24. Bem, gente, vocês devem estar curiosos porque eu estou aqui no loteamento para abrirmos nossa aula de hoje. Né? O que tem a ver loteamento com a aula de Geografia de hoje? Pois bem, a aula de Geografia de hoje fala sobre urbanização brasileira. E como se deu essa urbanização? Bem, antes de adentrarmos no assunto propriamente dito, vamos falar um pouquinho de loteamento. Você sabe que o loteamento, algo novo, mas muito usual ultimamente, tanto na minha cidade quanto na sua cidade e na região. Trata-se, né, de algo que tem ocorrido constantemente e os loteamentos apresentam uma urbanização organizada, de certa forma. O que é que temos no loteamento? Por exemplo, no loteamento nós temos lotes padronizados, né? Nós temos, por exemplo, lotes com metragem padrão, onde as casas também são feitas, são escolhidas, são construídas com um certo padrão de qualidade, né? Onde nós temos disponibilização de energia, como a gente vê nesse loteamento aqui, né? A rede de energia, de água, e alguns apresentam também uma rede de esgotos. E veja que tudo isso faz com que nós tenhamos, né, um certo padrão, uma certa organização nessa urbanização. O que não é uma constante, né, quando a gente fala de Brasil. A história mostra que as grandes cidades especialmente, né, elas tiveram diversos problemas quanto à urbanização e começou lá no século XVI ainda, influenciada por vários aspectos econômicos, culturas, como lá no início ainda engateando com a cana-de-açúcar, e depois o ciclo do café foi muito importante, né, para a urbanização, o crescimento de inúmeras cidades. Também o ciclo do ouro foi determinante também nesse aspecto. Mas nós vimos que as cidades, elas adquiriram, né, essa urbanização, essa aglomeração de pessoas que saíram do campo para a cidade, né, e isso foi de forma muito desordenada. Né. Eu vim aqui para um loteamento justamente para a gente perceber que aqui nós temos uma certa organização. Ou melhor dizendo, uma organização de fato, né, onde, como eu falei, os lotes, as ruas são pré-estabelecidas, um padrão pré-estabelecido, o que não aconteceu, né, em muitas cidades aí, tenho certeza que você vai memorizar e imaginar aí, cidades como Recife e até na nossa cidade, a gente vê o crescimento de comunidades, né, de forma totalmente desordenada e sem a menor infraestrutura. Bem, começamos a nossa aula de geografia de hoje, né? Esse é o pontapé inicial e vamos aprofundar mais, né, com o início da aula e o nosso material na tela. Uma boa tarde, vamos comigo. Muito boa tarde, meus caros alunos. Bem, gente, dado o pontapé inicial, né, estamos de volta para continuarmos, né, a nossa aula, de modo a trazer para vocês, né, um aprofundamento do nosso conteúdo. Bem, já estão de fato sabendo que a aula de hoje fala sobre urbanização brasileira. Após o vídeo inicial, lá no loteamento, né, dando o pontapé inicial, eu gostaria que vocês observassem essa imagem aqui e que sentimentos elas trazem para vocês. Vamos dar um minutinho para que vocês observem esse contraste. Lembrando que temos aqui a temática da nossa aula de número 24, não é? A urbanização brasileira, condomínios e comunidades, a urbanização desigual. E meio que mostrando isso de fato na realidade, trazendo a imagem desse contraste, nós temos aí, né, uma comunidade, né, no início aqui, em contraste com condomínios luxuosos. Que sentimentos, né, afloram em vocês quando veem, percebem esse tipo de urbanização que é muito comum, né, e eu digo até presente em todas as cidades brasileiras? Que sentimentos vocês sentem ao perceber esse contraste,
né? A gente vai lá atrás e observa o que causou tudo isso, né? A história, né, conta pra gente e mostra os motivos, como chegamos aí. E a aula de hoje é justamente sobre isso. Como se deu essa urbanização, né, esse modelo de urbanização e que elementos levaram ao que temos hoje em pleno século XXI. Vamos comigo? Bem, urbanização brasileira. Vamos começar logo de um conceito aí, né, para que a gente possa observar e se apropriar desse conteúdo de uma forma mais aprofundada. Vamos lá. As raízes da urbanização brasileira são decorrentes da história, obviamente, né? Esse processo que começou lá no século XVI ainda é muito tímido, mas começou lá de fato. Os primeiros centros urbanos surgiram no século XVI, ao longo do litoral, lógico, né? O Brasil tinha sido descoberto há relativos, né, poucos anos, né? E começou lá no litoral, a gente já viu isso em aulas passadas, em razão da produção do açúcar, né? Sempre está agregado a um fator econômico que impulsiona essa urbanização, né? Nos séculos 17 e 18, o que aconteceu? Foi a descoberta do ouro que fez surgir vários núcleos urbanos, principalmente lá no centro, né, no Brasil Central, né, que isso aconteceu. E no século XIX foi a produção de café que foi importante nesse processo de urbanização. Em 1872, a população urbana era restrita a 6% do total de habitantes. Olha só, gente, que dado interessante. Apenas em 1872, veja que a gente vê aqui, ó, a população urbana, então era muito tímida ainda. Por isso que é o século XX, né, que vai ser o grande século da urbanização. É quando a coisa de fato vai mudar e a gente vai ver que foi impulsionada pela industrialização, né? Cada movimento desse econômico, né, o fator econômico é muito determinante para isso, está muito ligado a essa urbanização. Então vamos lá. Mas é no século XX que ocorre o grande deslocamento de pessoas do campo para as cidades. Em busca de quê? Em busca de melhores condições de vida, né? Todos sabem que com a industrialização as pessoas começaram a migrar do campo, né? Houve o êxodo rural. As pessoas começaram a migrar do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida. A indústria prometia isso, né? Locais de trabalho, sendo a indústria um instrumento de povoamento. Então, houve esse grande movimento no século XX, o século passado, né? Que aconteceu esse grande movimento de urbanização. Foi o século da urbanização. Então, percebam. Lembre-se que a urbanização é o aumento da população em zonas urbanas, em detrimento das zonas rurais. O processo de industrialização, gente, dos centros urbanos foi fundamental para que a urbanização se expandisse cada vez mais no Brasil, no país, né? Com a expansão das indústrias e de maiores ofertas de trabalho, o que é que ocorre? O aumento populacional foi significativo nos centros urbanos. As grandes cidades começaram a atrair essas pessoas, né? Inclusive, elas cresceram tanto que formaram aglomerados. As cidades como Recife, por exemplo, tem a região formando regiões metropolitanas, como o exemplo do Recife, né? Onde aquele cinturão de cidades ali, temos o Recife, Olinda, Camaragibe, enfim, Jabotão dos Guararapes, dentre outras, que se juntam para formar um grande aglomerado urbano. Então, em relação a outros países, a urbanização do Brasil ela foi tardia, ela foi rápida. Três características: ela foi rápida, ela foi, no entanto, tardia e ela também foi desordenada. É importante frisar isso, ela foi uma urbanização desordenada. E a gente vai falar um pouquinho mais, se aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, a partir da década de 1930, relativamente próximo, né, em relação ao início, o país começou a industrializar-se. Como o trabalho no campo era duro e a mecanização já provocava perdas de postos de trabalho, isso é importante frisar, gente. Então, além da industrialização de um lado,
né? As grandes propriedades, né? Muita terra na mão de uma pessoa só, e a mecanização do campo fez com que as pessoas fossem perdendo postos de trabalho. Então, qual a única solução? Migrar para as cidades, né? Isso foi como a grande solução, entre aspas, né? Então, grande parte dos trabalhadores rurais foram atraídos para as cidades, com o intuito de quê? De trabalhar no mercado industrial que crescia. Esse êxodo rural elevou de forma significativa o número de pessoas nos centros urbanos. Esse processo de urbanização se intensificou a partir, olha o ano aqui, 1950. O processo se intensifica a partir desse ano, né? Então as cidades se expandiram, atraindo cada vez mais pessoas para as cidades. Olha como é que está hoje. Acredito que até mais, hein? Acredito que até mais do que isso. Atualmente, 80% da população brasileira vive nas cidades. Olha que discrepância. 80% contra 6% lá, né? Que a gente viu. Então veja que realmente houve uma grande urbanização, mas que foi desordenada. E a gente vai ver as consequências de tudo isso aí, não é? Então, ao longo das décadas, a população brasileira cresceu de forma significativa. Ao passo desse crescimento, as cidades também tiveram sua aceleração em relação ao tamanho, eu estou falando de tamanho, né? Formando imensas malhas urbanas, ligando uma cidade a outra, aquilo que eu falei há pouco para vocês, né? Então, a modernização da agricultura também influenciou quanto a isso aí, e a propriedade rural na mão de poucas pessoas. Então, eu trouxe para mostrar isso a vocês, um aglomerado urbano. Logicamente que eu ia puxar a sardinha para mim, né? Eu trouxe aqui uma linda e magnífica foto aérea do Recife, da região metropolitana do Recife, dando destaque aí à região central do Recife, vocês veem aqui, né? Aquelas pontes lindas dos rios cortando a cidade, que nos deram, né? Aí, a alcunha de Veneza brasileira, não é? Mas estamos vendo aqui a cidade do Recife à noite e a gente vê que é um grande aglomerado, né? Acredito que daquele lado ali, não sei se é Olinda, mas enfim, veja que é uma massa urbana, resultado já agora no século XXI de todo esse processo de urbanização. Lindo, né, gente? É a nossa cidade aí, esse Recife é uma cidade linda, né? Muito peculiar, princesinha do Nordeste. O crescimento desenfreado, só um instante, deixa eu não me perder aqui, gente, para lá. Então, o crescimento, aqui, para não me perder no que eu estou falando, vamos lá. O crescimento desenfreado dos centros urbanos, eu sofro com esse negócio aqui, sobe. O crescimento desenfreado dos centros urbanos provoca consequências. Então a gente disse que foi de forma desordenada, né, que isso aconteceu, que esses centros cresceram. Então o que é que isso vai trazer? Como o trabalho, algumas consequências dessa forma desordenada? Trabalho informal. Todo mundo se aglomerando, o que é que vai acontecer? Muita disponibilidade de mão de obra. Se tem muita mão de obra, muita oferta, então a procura também vai ser mais selecionada, né? Então, muita oferta, a procura vai ser mais exigente, né? Então, o que é que acontece? Vai haver o trabalho informal, que a gente já viu lá nas nossas aulas do Qualifica, né? Que é aquele trabalho sem a proteção da formalidade da lei, da CLT. Então, são trabalhadores que vivem à margem, né? À margem do trabalho formal, à margem, né? São trabalhos dignos, sim, mas sem proteção para o trabalhador. E o desemprego também é uma consequência disso. É muita oferta, muita aglomeração e poucas vagas, decorrente de sucessivas crises econômicas. Outro problema muito grave provocado pela urbanização sem planejamento é a marginalização dos excluídos que habitam áreas sem
estrutura. Então, gente, uma série de problemas. Olha, a falta de saneamento, a falta de água, de água tratada, de pavimentação, de iluminação, de policiamento, de uma educação eficiente que possa abarcar todo mundo. Então, é muita gente aglomerada em espaços inadequados. Isso vai refletir na questão da saúde, né? Isso vai refletir nos relacionamentos sociais, na questão da violência. Então, veja que é um efeito dominó que vai acabar interferindo em diversos aspectos e diminuindo a qualidade de vida dessas pessoas de forma muito consistente, né? Então, e junto a isso, a criminalidade que eu acabei de falar. Então, percebam que a urbanização sem um devido planejamento tem como consequência vários problemas de ordem social. O inchaço das cidades, né, como a gente fala, elas não crescem, elas guincham, provocado pelo acúmulo de pessoas e a falta de uma infraestrutura adequada, gera transtornos para a população urbana, né? As grandes cidades brasileiras enfrentam diversos problemas. Destacam-se as questões de moradia, né, que são muito graves, a gente vê o tempo todo aí, né, habitações desabando em locais totalmente inadequados, sem saneamento, sem qualquer infraestrutura. O desemprego é gritante, a desigualdade social, saúde, educação, violência, exclusão social. Tudo isso são consequências desse amontoado de pessoas. Então, o acesso à moradia com as devidas condições de infraestrutura, saneamento, asfalto, iluminação, enfim, não atinge todas as camadas da população brasileira. A nossa foto lá do começo da aula revela isso, e vocês sabem muito bem. É cada vez mais comum o surgimento e ampliação de favelas desprovidas de serviços públicos. Outro agravante são as pessoas que não conseguem obter renda suficiente para ser destinada à habitação e acabam utilizando as ruas da cidade como espaço de moradia. Então são diversos outros problemas que acabam acontecendo, né? Não sei se vocês perceberam, mas a gente tem uma linda foto aí, outra foto, adoro imagens, né? E essa foto aí, só para situar vocês no espaço, né, é de um bairro lá de Jaboatão dos Guararapes. E esse bairro tem uma história diferente em se tratando de urbanização. A gente está diante aí de Cajueiro Seco, um bairro lá do Jaboatão, do município de Jaboatão dos Guararapes. E a gente vê, observando essa foto aérea aí, que temos aí um bairro de certa forma com uma certa organização, concordam? Né? As ruas delimitadas aqui, a gente vê que não são casebres, não são palafitas, não é? A gente vê que há uma certa estrutura, mas isso tem explicação na história. Lá nos anos de 1960, não é? Esse bairro ele foi um bairro, a princípio, teve 50, 60, essas décadas, um bairro que foi iniciado com um projeto de urbanização, não é? Na época, se eu não me engano, pelo governador Miguel Arraes na época. Né? E esse bairro inicialmente teve um projeto de urbanização para ele. Né? Só que depois veio, né, os militares entraram no poder e faltou dinheiro para que esse projeto continuasse. Mas no início desse bairro ele foi planejado. Né? E logicamente que depois as construções foram de qualquer forma, de qualquer modo. Mas a gente vê, não é, que o fato dele ter sido um bairro planejado já trouxe aqui frutos, né, para esse bairro. É um bairro diferente daquele comecinho lá, daquela primeira foto que a gente viu lá, daquele contraste. Né? É claro que depois houve uma desorganização. Isso para a gente ter uma ideia de como é importante, não é, se cuidar da urbanização. A urbanização é algo extremamente fundamental para a qualidade de vida das pessoas. Não é? Tem que ser seguido esse critério. Então, a falta de um plano diretor, né, não só demanda problemas sociais, como também provoca alterações ambientais. Um exemplo dessa realidade é a poluição do lixo. Milhões de pessoas consomem e produzem os mais diversos detritos
que diariamente são depositados em lixões a céu aberto, sem receber nenhum tratamento. Esse lixo transmite doença, poluição, enfim. Então, é preciso haver um plano, né? Porque a urbanização ela vai afetar em diversos outros aspectos que são fundamentais, né? Outra poluição que a gente vai observar, que a urbanização vai influenciar de forma negativa, essa má distribuição, essa má urbanização, é a poluição presente nas cidades. A poluição atmosférica, proveniente da emissão de gases, né, de automóveis e indústrias. Esses gases provocam problemas de saúde, mas também temos a poluição sonora, né, também muito gritante nesses ambientes. Então, enfim, percebam que tudo vai estar gerando problemas, né, entrelaçados uns com os outros. Então, em suma, gente, percebe-se que a maioria dos problemas urbanos é primeiramente de responsabilidade do poder público, que muitas vezes são omissos em relação a essas questões. Em outros momentos, podemos apontar a própria população, né, que tem seu grau e é alto o seu grau de culpa, como geradora de problemas, como o lixo, né? Por exemplo, o manejo do lixo, né? Então, na verdade, a tarefa de fazer com que a cidade seja um lugar melhor para todo mundo é, na verdade, uma tarefa de todos. Bem, gente, essa foi a aula de número 24, né? Vale dar aqui, nesse momento, uma orientação sobre a aula de número 23. Eu dei uma observada na aula de número 23 e vi que ela é uma continuação da aula de número 22 e o conteúdo, de certa forma, está todo contido lá. Motivo pelo qual não achei, não é, relevante passar a aula de número 23 nem cobrar nenhum conteúdo, porque está muito próxima do conteúdo da aula passada. Não é? De modo que temos agora a atividade para vocês. São questões apenas, não são questões abertas. As perguntas estão simples, mas vamos dar aqui uma orientação. Então, primeira pergunta. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, dentre os quais podemos destacar. Então, eu quero que vocês vejam qual o problema social urbano mais gritante que aconteceu em razão da intensa e acelerada urbanização brasileira. Quando vocês lerem aqui as alternativas, vai estar bastante claro aqui, né, qual foi o problema. A segunda pergunta. É comum encontrar nas referências sobre a urbanização no século XX menções ao fato de ela ter sido fortemente marcada pela metropolização, ou seja, a formação de grandes metrópoles. De fato, as metrópoles são fundamentais para se entender a vida urbana contemporânea. Agora vem a pergunta. A respeito das metrópoles modernas brasileiras, pode-se afirmar que... Então, a respeito desses grandes conglomerados urbanos, é possível afirmar, letra A, B, C, D ou E, qual delas é verdadeira? Qual é a realidade dessas metrópoles? Tenho certeza que você vai acertar, com certeza, aluno Travessia é fera. Terceiro quesito diz o seguinte, assinale a alternativa que não, atenção aqui, ó, não cita um dos fatores que contribuíram para a intensificação da urbanização brasileira ao longo do século XX. Então você vai citar algo que não contribuiu. Preste atenção, aqui é partícula, hein? Cuidado com a negativa aí, não contribuiu. E o quarto quesito diz o seguinte, com uma modernização industrial tardia que demorou, né, que veio depois em relação a outros países, o espaço geográfico brasileiro conheceu profundas transformações ao longo dos últimos 100 anos. A propósito que foi no século XX, né? Esse grande boom da urbanização. Sendo algumas delas a urbanização acelerada e a concentração espacial da população em metrópoles. Um dos efeitos, uma das consequências dessas ocorrências foi... Então você vai ver qual a letra aí que é uma consequência dessa urbanização tardia, mas acelerada demais no último século. Ok? Bem, gente, espero que tenha sido esclarecedor essa aula. Um forte abraço para vocês. Assistam essa aula inteiramente, aproveitem,
Nós já estaremos voltando brevemente, né, para matar a saudade e para esse calor que realmente faz muita falta a presença de vocês. Um forte abraço e até a próxima.